Que bom que você confiou a mim a missão de te ajudar a aprimorar a sua comunicação e perder este medo. Aliás, a aula de hoje vai te mostrar que você não necessariamente precisa perder o seu medo, mas aprender a lidar com ele. Muitíssimo prazer, meu nome é Lohana Ferreira e esta é a primeira aula do curso básico de oratória com o título Como Perder o Medo de Falar em Público. Para entender sobre esse medo, eu preciso que você se reporte à sua infância. Se reporte à maneira como você lidou com as circunstâncias que te faziam ter que se expor. Porque, na verdade, o medo de falar em público é redigido por uma palavra-chave: insegurança. Antes de te ensinar qualquer técnica, eu preciso que você entenda que você precisa primeiro comunicar para você. Comunicar para você que o medo não é um monstro, que a circunstância de ir à frente, a oportunidade de falar em público, não é que você vai estar indo para uma forca. O primeiro passo é mudar o seu mindset, a sua mentalidade, para transformar, porque é isso que vai fazer com que mais tarde você utilize das técnicas com maior avidez. Porque você ficar aqui maratonando inúmeros vídeos no YouTube pode até contribuir, mas é no campo da prática, é na oportunidade que você tem, é no levantar a mão, é no questionar, é na prática, porque bom a gente fica. Então, transforme o seu mindset para fazer do seu medo palco para o seu aprimoramento. Segundo lugar, melhore as circunstâncias que você vive este medo. Enfrente gradativamente. Existe uma coisa no campo da neurociência chamada exposição gradual ao risco. E é essa exposição gradual ao risco que vai fazer com que, aos pouquinhos, você consiga se expor. É um passo de cada vez. É uma pergunta. É um texto que você lê numa roda de amigos. É, quem sabe, uma declamação de poesia em público. O que é muito interessante para você ir trabalhando gradativamente a sua dicção. Deixa eu ver. É a sua postura. Olha o ruído, gente, da comunicação. Olha o meu vício. É a maneira como você lida com as circunstâncias, uma posição de liderança. A gente tem mania de fugir daquilo que nos amedronta, mas é enfrentando que você vai conseguir ir mais longe. Ler textos em voz alta. Você sabia que tinha um filósofo lá da antiguidade, o chamado Demóstenes, que simplesmente ia para um lugar frente a um vento de um mar para praticar a sua voz. Então pratique, articule a sua fala. E uma dica de ouro para a gente começar a falar de linguagem corporal. Porque sim, muita gente quer desenvolver a dicção, quer melhorar a velocidade da fala, quer mexer muito na voz. E de fato, a voz é um mecanismo super importante. Mas eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou te ensinar a ter postura corporal. Porque o seu corpo, ele pode te ajudar a comunicar melhor. Então, quer um conselhozinho rápido? Conselho não. Uma técnica rápida. Você está com medo? Estufa o peito. Se sente a pessoa mais poderosa do mundo. Eu estou tremendo por dentro, mas ninguém precisa saber.
Aquela circunstância está me chacoalhando há semanas. Rapaz, eu tenho um seminário para apresentar na faculdade que está me tirando o chapéu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa circunstância em um aprendizado. E quando eu for lá falar em público, por mais que eu não tenha vasta experiência, eu vou aprender a ficar em pé sobre minhas próprias pernas. Eu vou parar. Porque sabe o que eu vou te dizer? A gente vai ver isso na nossa aula específica de linguagem corporal. O seu corpo, ele fala. Ele fala mais do que a sua voz. Então, um corpo seguro já transmite outra imagem. E quando você percebe que a sua audiência está acreditando em você, você também, de certa forma, começa a acreditar. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. Como lição de casa, eu quero que você escolha uma circunstância para se colocar para falar em público. Utilizando de todas a nossa primeira técnica que vimos aqui, que é a postura corporal. Escolha um texto para ler, dê um bom dia. Aliás, melhor ainda, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite nos lugares que você entrar. Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, falar em público não é só quando eu pego um microfone, quando eu estou em uma sala de aula apresentando. Não, a minha vida é redigida de muitas oportunidades de falar em público. E eu preciso aprender a aproveitar isso. Porque o bom dia que eu dou na minha família já é uma apresentação. E é isso que vai fazer com que você seja um orador autêntico. Não apenas um falante que fica contando diversas coisas quando tem a oportunidade de falar para muita gente. Não é sobre holofotes, é sobre desenvolver enquanto indivíduo. Espero que você tenha curtido muito essa oportunidade que tivemos aqui. Deixe o seu like, compartilhe essa playlist maravilhosa com as outras pessoas. Um abraço da professora que acredita veementemente no seu potencial.